Crônica Paulo Júnior, João Batista, Deserto e a Sinagoga de Satanás. IVB, Igreja Voz Bíblica, Pastor José Laerto, em abril de 2002. Propósito e contexto desta crônica. Primeiro, não é nosso juízo pessoal do pastor Paulo Júnior e das ovelhas da sua igreja. Segundo, mas pelo caso da grande repercussão que teve a saída forçada do pastor Paulo Júnior da sua igreja, convém responder alguns questionamentos da perspectiva bíblica, histórica e teológica para as verdadeiras causas do problema, com explicações psicologistas e que defendem uma prática pastoral humanista e que tem medo de denunciar os degradantes e deletérios pecados da época. Terceiro, mostrar que há muitas causas para o fracasso do ministério pastoral. Há muitas causas do fracasso da relação entre pastor e ovelhas. Nós veremos rapidamente algumas. Quarto, religiosos, inclusive protestantes e evangélicos, sempre foram violentos e até assassinos com pastores que têm coragem de pregar a verdade da Bíblia, tal qual fizeram os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo, a começar de João Batista, do Testamento. Porém, relatos dão conta que nunca os pastores foram tão ameaçados, pressionados, chantageados, junto com suas famílias, através de todas as formas de covardias e violências. Então, são reféns de suas igrejas, suas ovelhas, vivem com medo. Na última pregação de Estevão, ele fala do caráter violento dos religiosos de sua época, os quais tinham sido denunciados por Cristo também como violentos e assassinos. No de Estevão, em Atos 5, de 52 a 58, ele começa com uma pergunta: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes homicidas? Ou seja, o seio da religião pode ser bem violento. Através da história se viu isso. A chamada Santa Inquisição matou muitos religiosos, e desde antes mesmo da Santa, chamada a Famigeração, a Igreja Imperial Romana decretou a morte de todos os que rebatizassem crentes da Igreja Imperial ou batizassem crianças. Quando chegaram os reformados ou protestantes, eles deram morte para os anabatistas, são precursores dos atuais batistas, porque eles se recusavam a pregar crianças, a batizar crianças, e diziam que batismo de criança era apenas um expediente político para agradar o Estado. Então, lá o Estevão, denunciou a violência, e disse: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, assim como fizeram contra Cristo, né? Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Veja, crente da primeira estirpe, do mais alto valor espiritual, e está sendo perseguido de forma assassina. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e diz que eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz. Os impiedosos religiosos não gostam de ouvir a verdade. Taparam seus ouvidos e unânimes contra ele. Aqui era uma aliança anti-Calvário, unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas ao
chamado Saulo. Então, nós estamos vendo aí claramente que a violência está no meio do chamado mundo religioso. Eu quero evocar aqui um assunto que tem nos últimos tempos. Epidemia de suicídio de pastores. Qual é a causa de pastores chegando a um nível de desespero tão grande que dão cabo da vida? Alguns dizem é pecado, não. Muitos deles não cometeram nenhum pecado grave. Então, para não ser passado os artigos, citação do artigo 1. Suicídio, lá diz o artigo, suicídio de pastores, epidemia silenciosa. Pastores estão sujeitos a muitos riscos. Podem se tornar reféns da dobradinha destrutiva. Igrejas que matam seus pastores e pastores por sua igreja por causa da sua igreja. Segundo pesquisa do Instituto Schaeffer, 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral e a igreja, tem afetado negativamente suas famílias, tem ameaçado suas famílias. E 70% deles creem que não possuem, ninguém na igreja quer ser amigo de verdade do pastor, se interessar nas suas dores, nas suas causas. Querem pressionar, querem cobrar. Aí continua o artigo lá. O exercício do gabinete pastoral provoca sofrimentos e desgastes. Cobranças de metas e resultados ministeriais empurram para a autodestrutiva. E eu vou postar o texto dessa crônica e lá é http pleno news comportamento suicídio de pastores da epidemia silenciosa. Ok. Citação do artigo 2. E da UOL. Diz, citação do artigo 2, suicídio de pastores e líderes, uma reflexão necessária. Conflitos externos, isso aqui é Paulo dizendo, como ele sofria como pastor. Conflitos externos e temores internos, porém consolou-nos com a chegada de Tito. A importância de ter pessoas que deem suporte e apoio ao pastor. Então o artigo continua, suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes. Ou seja, afeta a vida da família. Muitos um dia vão estar no juízo e Deus vai dizer, primeiramente, você nunca se converteu. Segundo, a perseguição miserável que você teve contra o pastor e a família dele. Você é responsável por muitos filhos de pastores que se desviaram. Meus filhos, depois que ficaram grandes, me contaram alguns males que alguns membros fizeram com eles. O suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes cresce e preocupa, tendo sido até batizado de, abre aspas, onda de suicídios. Continuando mais na frente, ele diz, nos últimos anos, pastores americanos tiraram suas vidas e assim como no Brasil. Com certa frequência. Por quê, hein? Pergunta que não quer calar, vou fazer várias perguntas depois. Pelo menos 8. Sobre esse tema. Citação do artigo 3, que diz, burnout e suicídio assombram igrejas. A dor silenciosa de assombra. Diz, a causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores é a depressão, associada a esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, colegas pastores que são do cão para competir ou até tentar destruir o colega. Ou seja, por parte de colegas e liderança. Baixos salários. Isso aqui numa igreja que não é dessas igrejas caça-níquel da teologia da prosperidade. A maioria dos pastores ganha um pouco. E por falta de amigos. Isso aqui é a fonte FTSA. Falta de amigos. Você vai ser condenado por não ser amigo do seu pastor, só cobrar. Agora, perguntas que não querem calar. Primeira pergunta, burnout. Que nova praga, doença é essa mesmo ou pecado? Em um dos muitos vídeos sobre o que aconteceu ao pastor Paulo Júnior, teve um pastor até famoso, gente boa, eu gosto das pregações dele, mas aqui eu acho que ele se equivocou. O pastor disse que o pastor Júnior estava sofrendo de burnout.
e deu a entender que isso era uma doença. E que o próprio pastor Paulo Júnior tinha dito a ele que estava com essa doença. Dar diagnóstico da psicologia humanista é exatamente uma das tragédias que está destruindo a igreja e a santidade, a vida da igreja, a santidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a psicologia não crê em pecado, ela transforma pecado em doença. Dizer que é um crente que está agindo de forma grosseira e violenta, dizer que ele está sofrendo de uma doença psicológica. A Bíblia pelos livros da igreja de Freud, que a psicologia é uma forma de religião secular. Uma coisa é bem lógica, se é doença não é pecado, e se é pecado não é doença. Não dá para ter as duas coisas, porque a pessoa foi vítima de algo que não podia ter controle. Agora, se a Bíblia diz que é pecado, aí sim, não é doença. Aí você pergunta, e que troço é esse? Burnout, entre aquelas milhares de falsos que a psiquiatria diz, que um dos próprios psicanalistas famosos, que trabalhou na OMS, disse que qualquer pessoa normal que for um psiquiatra sai de lá diagnosticado com pelo menos 4 doenças mentais ou transtornos psicológicos. Então, entre as milhares tem esse nome aqui de burnout. Não é que o esgotamento não existe, existe esgotamento físico, psicológico, espiritual. O problema é quando vamos para as causas. Então, como é que a psicologia humanista define e descreve o esgotamento? Se você se sente cansado, desmotivado, irritado e apresenta dores musculares, isso pode se dever ao burnout. Aproximadamente 6 em cada 100 trabalhadores, essas estatísticas deles são falaciosas, sofrem de burnout, o mesmo que esgotamento profissional. No entanto, a prevalência varia de acordo com o setor, chegando até 66,6% em determinadas profissões. Isso é tão absurdo, eles darem um detalhezinho até em decimais. Eles dizem, essa síndrome é considerada um problema de doença, viu? Está lá no site Psicologia Online e eu dou aqui o endereço. Então, eu pontuo aqui, as estatísticas das ciências humanas, geralmente falaciosas, especialmente da psicologia, que dão números baseados em uma pequeníssima amostragem da totalidade, levando a resultados falsos. Segunda pergunta, por que no fracasso ministerial e até suicídio de pastores, as pessoas só se preocupam em procurar onde foi que o pastor errou? E a quem é que o pastor deve pedir perdão? E vê a extrema violência e pressão causadas por ovelhas que, no Velho Testamento, essas ovelhas que atacavam os profetas eram chamadas de ovelhas gordas, esses monstros religiosos, hoje monstros dentro da igreja, que tornam a vida do pastor e de sua família um verdadeiro. Por que é que tu se pergunta isso? Terceira pergunta que não quer calar. Tem como repreender os inconversos, os irregenerados, que são quase maioria nas igrejas de hoje, sem fazê-los se sentir ofendidos e melindrados, dando desculpas para levantar furiosa contra o pastor, como a gente está vendo um monte de pastor, de ovelhas aí, do pastor Paulo Júnior, ele me ofendeu, ele tem que me pedir perdão, não vale só perdão público. Rapaz, isso é tão miseravelmente deplorável. Isso é um retrato da igreja de hoje. Quarta pergunta, como foi que Deus, todos os profetas e apóstolos trataram com os irregenerados da igreja? Que já na época de Paulo existia um grande número dentro da igreja e que Paulo os classifica como inimigos da cruz de Cristo e que eles têm o próprio entranhas como Deus. Quinta pergunta, que não quer calar. Quanta culpa tem a liderança da igreja, aquela que expulsou o Paulo Júnior, né, botou na parede. Ou você sai por cima ou você sai por baixo.
liderança da igreja em tomar as dores das falsas ovelhas melindrosas, que se dizem feridas, mas foram elas que feriram primeiro a santidade da igreja, a santidade da palavra de Deus, a santidade do corpo de Cristo. Então o pastor foi para cima delas, e então elas se sentem machucadas. Elas não eram nem para estar na igreja, porque são joio, são espinho do diabo lá na carne do pastor e de quem quer viver de forma santa. Sexta pergunta: por que pastores fiéis na pregação e administração da palavra de Deus, que trata de homens fiéis e santos, não se sentem esgotados e abandonados? Será que um pastor esgotado e abandonado pela igreja e pela liderança não é exatamente a culpa desses líderes, ovelhas gordas, esses monstros eclesiásticos? Não são igrejas, são sinagoga de Satanás. Não são diáconos de Cristo nem da igreja e nem do pastor. Os próprios apóstolos viram que não era bom o pastor ficar sozinho. Ele elegeu diáconos para dar apoio, para dar suporte. Mas se o pastor não tocar de acordo com a música da vitrola, eles vão para cima do pastor. E vão para cima da família do pastor. Diz que o prato predileto, que é cortado e trinchado na mesa de muitos crentes no domingo, é exatamente o pastor e a família dele. Esses bichinhos vão queimar um dia, não mostra que são crentes, não. Eu não acredito naquele negócio. Você não pode falar do mal do pastor porque o pastor é ungido, não. Se o pastor pecar é para ser denunciado. Deve se procurar testemunho e mostrar aonde foi que ele pecou grosseiramente, ou ele pecou. Mas é grosseiro porque prega contra o pecado. Aí, é falta de vergonha. Sétima pergunta: por que João Batista, o maior profeta e pregador que já nasceu de mulher, segundo Cristo, embora com direitos sacerdotais de pregar no templo e nas sinagogas, pregar no deserto? Essa é uma pergunta muito importante. Por que é que João Batista foi forçado, empurrado para o deserto? E teria sido morto pelos próprios que mataram a Cristo se o Herodes não tivesse se antecipado. Então, reflexão dentro da Bíblia sobre pastores e ovelhas gordas. Tem as ovelhas normais e tem as gordas, né? Vamos ver isso aqui. O ataque violento das ovelhas gordas, de fato lobos disfarçados de ovelhas, elas atacam covardemente o pastor. Lá em Zacarias diz: feriram o pastor e a ovelha, e o rebanho se dissipou. Isaías 40, verso 3 diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda. Daqui uma cronologia da violência contra os pastores e profetas. Começa anunciando João Batista. E ele não vai dar muitos detalhes. Quem vai dar mais detalhes vai ser Malaquias. Voz do que clama no deserto. Já diz que ele vai clamar do deserto. Porque é que o precursor do Messias tem que clamar no deserto. Porque a religião institucional é muito melindrosa, não quer ouvir a verdade, quer falsos profetas. Em Ezequiel 4, Deus faz uma diferença entre os maus pastores e ovelhas gordas e falsas em relação ao verdadeiro pastor e as ovelhas verdadeiras. A Bíblia é o livro mais perfeito, justo e equilibrado que existe. A Bíblia equilibra a balança dos maus pastores, que existem muitos, quanto ovelhas malignas. E esses pastores denunciados aqui pelo profeta Ezequiel incluíam inclusive o rei, que era uma espécie de pastor político do rebanho. Os sacerdotes, os mesmos que vão pedir a cabeça de Cristo e que vão... Então, Deus denuncia os maus pastores. Versículo 2 do capítulo 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então, o pastor não é alguém ungido, porque foi ungido por Deus, inclusive o rei,
livre de ser confrontado. Paulo manda confrontar, repreender. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus. Ai, todo ai inclui uma maldição, uma desgraça terrível, um fim terrível. Ai dos pastores de Israel, que inclui reis, sacerdotes e profetas. Profetas incluindo os falsos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. São filautos, eles só estão pensando em si. Aqui estão os pastores da prosperidade. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Olha que ele diz que as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Rigor e dureza, que é rigor carnal. Não é combate ao pecado. E como nos pastores da prosperidade, não trouxe 3 dízimos para a igreja. Não trouxe o equivalente ao aluguel. Aí ele diz assim se espalharam, o rebanho se espalhou. Por não haver pastor. Pastor tinha, mas como eram falsos, Deus não considera pastor. Tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então Deus, no seu equilíbrio, ele denuncia os falsos pastores e agora vai denunciar as ovelhas. Deus denuncia as ovelhas gordas e perversas, em confronto com as verdadeiras e irrepreensíveis, que querem seguir o bom pastor. Versículo 17 de Ezequiel 34 diz: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, essa aí Deus, aquelas outras lá, ele não considera ovelha deles. Aqui ele personaliza, ele usa um determinante possessivo, minhas ovelhas, do Senhor. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Você tem 2 tipos de ovelha, a ovelha verdadeira e a falsa, entre carneiros e bodes. O bode não é verdadeira ovelha. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos pés? Querem controlar a igreja? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão que haveis pisado com os vossos pés? E beberão que haveis sujado com os vossos pés? Por isso, assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalheis para fora. Ou seja, essas falsas ovelhas gordas, elas fazem divisão no rebanho, elas espalham o rebanho. E muitas delas conseguem matar o pastor. Portanto, ele diz: livrarei as minhas ovelhas, para que não se faz mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Voltando a João Batista. E eu vou pegar bem João Batista, porque nos vídeos que eu ouvi acerca do pastor Paulo Júnior, muitos o compararam a João Batista em ousadia de pregar o evangelho, a verdade. E veja bem, um pregador da verdade incomoda muita gente, assim como um elefante na sala. Mateus 3, de 1 a 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, João Batista está dizendo o que o Jeremias dizia: criem vergonha, vocês não sabem o que é ter vergonha. Mudem de vida. Ele atacava diretamente os pecados. Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, não há lugar para verdadeiro pastor em igreja falsa, que não ama a verdade. Em Apocalipse 2 e 9, Deus denuncia uma igreja, uma mega, super igreja chamada... São 7 igrejas, mas cada uma delas ele vai ter reprimendas. E ele diz que um dos problemas de muitas igrejas era o que ele chamou de sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga é equivalente à eclésia,
Sinagoga é o ajuntamento religioso de pessoas, é equivalente à igreja. Então o diabo tem dentro da igreja um núcleo equivalente à igreja, que ele chama de sinagoga de Satanás. Então em Apocalipse 2:9 diz: conheça as tuas obras, aí está falando com Esmirna, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. São a falsa igreja dentro da igreja. São esses que são os falsos pastores, formada por falsos líderes, falsos pastores, gordas, desgraçadas, miseráveis, instrumentos do diabo dentro da igreja. Por isso que são sinagoga e igreja de Satanás. Sinagoga de Satanás é literalmente igreja de Satanás. Ele diz isso em Apocalipse 2:9. Repete em Apocalipse 3:9. Ele diz: ele só fala isso aqui para as igrejas fiéis. Ele diz que na igreja de Esmirna, a igreja apostólica, mártir, sofredor, ele diz que o diabo colocava uma sinagoga, uma igreja paralela dentro. A igreja do final dos tempos, a igreja do arrebatamento, que há de livrar a igreja de Laodiceia da provação ou tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Então ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, a falsa igreja, aos da igreja de Satanás, aos que se dizem judeus, ou dizem não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrar teus pés, saibam que eu te amo. Ou seja, no dia do juízo, vamos ver quem é verdadeira igreja e o que é falsa igreja. Esses Paulo descreve em Filipenses 3:18. Ele diz: porque muitos há, na época de Paulo, muita ovelha gorda, muito falso pastor, muita sinagoga de Satanás dentro da igreja. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Você continua lendo no texto, ele diz: o Deus dele, o apetite, a paixão carnal, o ventre. Então as ovelhas gordas e perversas matam, invalidam, cancelam, expulsam e matam pastores. Voltemos ao caso de violência contra o pastor Paulo. As mídias aí só falam que o pastor Paulo Júnior era violento, era grosseiro, mas ele é a grande vítima de quem? Voltando ao caso dele. Muita gente fez vídeos atacando covardemente o pastor Paulo Júnior como grosseiro e violento. Os mesmos que têm o espírito de Herodias e que pedem a cabeça do pastor, assim como a Herodias pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, eles pediram a cabeça do pastor Paulo Júnior e a liderança, em conluio com eles e com outros líderes, havia outros pastores de outras igrejas, deram a cabeça dele. Esses herediopatas, é um neologismo que eu criei, herediopatas. Herodias tinha a ver. Então, herediopatas são pervertidos herodianos dentro da igreja. Esses herediopatas exigem que o pastor Paulo Júnior não só peça perdão em público, mas também vá individualmente a esses indivíduos que provavelmente foram confrontados com seu pecado e desvio espiritual. Veja bem, eu sou pastor, aqui quem está falando não é um leigo. Eu sou pastor há mais de 40 anos e já ouvi tudo que ocorre na membresia das igrejas que eu pastoreei nesses mais de 40 anos. E eu conheço perfeitamente as sinagogas de Satanás. Essa aliança que não é uma aliança que crucificam pessoas que são do Calvário, que crucificam pessoas que realmente seguem a Cristo. Eu vi muitos artigos denunciando que os crentes dos últimos séculos, de 1900 para agora,
século XX para o XX, é um tempo onde é detectada uma extrema violência, uma extrema intolerância à pregação da sã doutrina, uma extrema violência contra os pastores que ousam ainda usar a velha Bíblia. Paulo já havia avisado que nos últimos tempos os crentes não iam suportar a sã doutrina, mas que sentindo coceiras, comichões, cheio de taras e vícios nos ouvidos, no ventre, iriam repudiar verdadeiros pastores e os trocariam por outros mestres e pastores que coçassem suas cobiças, suas faltas de vergonha carnais. Na realidade, são crentes dos últimos dias. São crentes que um dia vão queimar no inferno, porque nunca foram crentes. Então deixe-me ver aqui, que eu estou lendo e acabei saindo do texto. Nós já vimos as 6 perguntas. Então nós vimos Deus denunciando os falsos pastores, nós vimos João, nós vimos a sinagoga de Satanás. Já falei que sou pastor há mais de 40 anos, eu não estou falando de algo que eu não conheço em loco e que não sofri na própria pele. Então vi muitos artigos denunciando que os crentes do último século para esse são extremamente violentos e intolerantes à pregação da palavra e a seus pregadores. Avisado que nos últimos tempos os crentes não iam suportar a sã doutrina, mas que sentindo coceira nos ouvidos iriam repudiar verdadeiros pastores e os trocariam por outros mestres e pastores e pensadores que sua falta de vergonha, suas taras, suas manias. São crentes que na época de Jeremias foram denunciados como não tendo vergonha nenhuma e sequer saberem o que é ter vergonha, perder todos os parâmetros de vergonha. São sem vergonha de carteirinha. O que foi que eles fizeram com Jeremias, que denunciava a sem vergonhice dele, que apontava o dedo para a sua falta de vergonha? Foi o que eles fizeram. Cancelaram Jeremias, o expulsaram do meio deles, o lançaram em uma cisterna escura e lamacenta para morrer. Alguns pastores mais conscientes, bem o pastor Paulo Júnior, o chamaram de um João Batista moderno, por ser corajoso em denunciar o pecado e defendeu a vida santa. Então a explicação para o que aconteceu ao pastor Paulo Júnior, se é que ele é um João Batista moderno, está muito clara. E é onde entra a minha 7ª pergunta. Quem é que deveria estar pedindo perdão a quem? Pelo já exposto. E se o pastor Júnior é semelhante ao profeta Jeremias e João Batista, então quem deveria estar pedindo perdão a ele era a igreja, sua liderança e esses crentes em conversa, que só Deus sabe que tipo de sinagoga é. Conclusão. Os falsos, hipócritas e violentos crentes dos últimos dias. Paulo diz que todos que decidirem viver piedosamente serão perseguidos. Está lá em 1 Timóteo 3, 1 a 5 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele vai escrever pessoas aqui que você pensa que não são crentes, mas ele vai dizer que são crentes, tem aparência de piedade. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Lembra das ovelhas gordas? Elas comiam, o tanto quebrava o resto, bebia água, depois enlameava. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de Deus. E olha aqui, tem aparência de piedade, pertence a uma igreja dita cristã. Pode até ser uma igreja cristã, mas eles participam da sinagoga de Satanás, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe e afasta, que são perigosos.
eles vão explodir, eles vão se lascar, vão se danar. E quem estiver perto vai explodir junto. Então, se você conhece uma sinagoga de Satanás, saia do meio dela. Se você conhece alguém que é membro de uma aliança, de uma assembleia desse, afaste, porque eles vão explodir. E também todos que... Então, dentro desse contexto, Paulo diz, e todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E os da sinagoga de Satanás, que tem aparência de piedade, de coisas que os crentes falam, mas aqui Paulo diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles vão se danar, sai de perto. Bons pastores têm sido perseguidos através da história da igreja. E têm sido perseguidos por suas próprias igrejas, cancelados, perseguidos, e sua liderança carnal, que se aliam a esses crentes inconversos e criam dentro da igreja uma sinagoga de Satanás. Eu quero terminar com o caso do pastor Jonathan Edwards. É tido como um dos maiores pastores e teólogos das Américas, um dos homens, um dos pensadores e mais profundos pensadores da Bíblia. Então, Jonathan Edwards nasceu em 1703, foi pastor congregacional. Um exemplo da clareza de sua pregação é vista no seu sermão Pecador nas mãos de um Deus irado, pregado em Enfield, Connecticut, em 1741, baseado em Deuteronômio 32 e 35, onde diz, minha vingança é a recompensa. Ao tempo que resvalar seu pé, porque o dia da salvação e as coisas que ele hão de suceder se apressam a chegar. Ele pregou esse sermão e os crentes se levantavam para se segurar nas colunas da igreja com medo de cair no inferno. Se ele pregava, botava para lascar, tipo dizem que faz o Paulo Júnior. E foi o que fizeram, Corte. O Jonathan Edwards não só pregava a verdade, mas direcionava a sua igreja a disciplinar os crentes, principalmente os jovens, que viviam de modo antibíblico. Por proibir que os crentes em pecado não podiam participar da ceia do Senhor, não foi que a igreja dele fez, de Northampton. Jonathan Edwards foi demitido, foi expulso do ministério pastoral. A igreja e liderança da igreja em Northampton cometeram um pecado gravíssimo. Que o Paulo Júnior é um verdadeiro profeta de Deus, é o mesmo pecado que está cometendo a chamada, dita aliança do Calvário. Perderam a Northampton, a igreja do Edward, perderam o privilégio, aquele que ainda hoje é tido como o maior teólogo estudioso da Bíblia das Américas de todos os tempos. Então, para encerrar, meu conselho à igreja chamada de aliança do Calvário. Eu acho que no caso do Paulo Júnior não se comportou como uma aliança do Calvário. Todos vocês, digo para a igreja, chamada de aliança do Calvário, se todos vocês não procurarem o pastor Paulo Júnior e não pedirem perdão para ele, e não tentarem compensá-lo pelo mal que vocês fizeram a ele e sua família como ovelhas gordas, então é próprio que mude o nome de vocês para sinagoga alguma coisa. Sinagoga que outrora foi uma aliança do Calvário, mas hoje só Deus sabe que tipo de sinagoga vocês são. Digo isso em amor. Sei que se puder tentarão me pegar também. Nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Findando, crônica, pastor José Laerto, pastor da IVB, Igreja Voz Bíblica, abril de 2025. Bom dia.